A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, e versículo de número 36 ao 39, que vai nos dizer assim. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos Jesus Cristo, ele falando com o Pai e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Muitas vezes, irmãos, não vai ser fácil vivermos os direcionamentos de Deus. Não vai ser fácil vivermos os propósitos de Deus. Jesus bem sabia o que estava para acontecer na história dele. Mas Jesus, irmãos, ele não temia morrer pela humanidade. O que ele temia era ter que se afastar de Deus pelo pecado da humanidade. Tem muitas pessoas que sabem que não é fácil viver os propósitos de Deus. Tem muitas pessoas que estão como Jesus no Getsêmani. Você não tem entendido muita coisa, você tem pedido a Deus para que você não viva alguns propósitos. Por quê? Porque você sabe que não é a tua vontade. Geralmente é assim, irmãos. Aquilo que Deus nos chama para fazer não vai ser a nossa vontade. Vai estar fora do nosso plano, da nossa rota, da nossa direção. É isso mesmo. Aqueles que não querem pregar, Deus chama para pregar. Aqueles que não querem cantar, Deus chama para cantar. Aqueles que não querem pastorear, Deus chama para pastorear. E muitas vezes vai ser dolorido, irmãos, termos que viver aquilo que não é a nossa própria vontade, nos abdicarmos dos nossos próprios desejos para viver a vontade de Deus. Aqui nós vemos que o Filho de Deus se sentiu angustiado diante do propósito de Deus para a vida dele. Eu estou conversando com pessoas que têm sentido assim. Você tem olhado e tem dito: meu Deus, isso aqui não era o que eu queria. Isso aqui não era o que eu desejava para a minha vida. Isso aqui não era o que eu havia imaginado para a minha história. E Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo. Eu sei trabalhar e sei muito bem o que é melhor para a tua vida. Muitas vezes a gente não entende os caminhos. Muitas vezes a gente não entende as rotas, as direções de Deus, mas aqui nós observamos que não nos cabe entendermos. Mas o que nos cabe é o que? Obedecermos. Jesus, quando estava diante daquela situação de tristeza e angústia, ele resolve orar. Ele resolve falar com Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão entendendo porque você tem vivido tristezas. Você tem vivido angústias e você diz: Deus, isso aqui não era o que eu queria viver. Isso aqui não era o meu projeto, não era o meu propósito. Eu abracei os teus desígnios, mas hoje eu não estou entendendo muita coisa na minha vida. Hoje eu estou vivendo aquilo que eu não queria viver. Você observa que o Filho de Deus também passou por isso. Aquele sofrimento estava designado para ele. Foi muito doloroso, irmãos. Para ele ter que se afastar do Pai por amor de mim, por amor de você. Para que a gente não viesse sofrer a ira de Deus. Você já parou para pensar que os planos de Deus são maiores do que os teus? Você já parou para pensar que Deus ele vê de maneira diferente? Você está vendo agora. Você está vendo o sofrimento de agora. Você está vendo os momentos que você está vivendo agora. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que o plano dele é maior. Ele sabe o porquê. Ele sabe o para quê. Decandoramante de rasto. Irmã, eu não estou entendendo os propósitos de Deus. Eu estou aqui querendo viver outros sonhos. Eu estou querendo viver outros projetos. Eu não tinha pensado isso para a minha vida e agora eu estou aqui triste, abatido, abatida, porque Deus tem planos diferentes para a minha vida e Deus está dizendo: abrace os meus planos, porque o que eu tenho para você é maior. Mesmo que você não esteja entendendo, Jesus, diante da tristeza e da angústia, não foi murmurar. Jesus, diante da tristeza e da angústia, não fugiu do propósito. Eu não sei o que você está vivendo.
Mesmo que você não esteja entendendo nada, Deus diz para você hoje, vai orar. Entregue tudo nas mãos de Deus e diga: Deus, seja feita a tua vontade, porque eu sei que o que o Senhor designa é melhor para minha vida. Eu posso até não entender os teus planos, eu posso até não entender os teus desígnios, eu posso até não entender as tuas direções e me sentir incapaz realmente de cumprir os teus propósitos, porque é normal, irmãos. Nós nos sentirmos incapazes de cumprirmos os propósitos de Deus. Porque humanamente falando, nós não vamos ser capazes, é isso mesmo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus aqui estava com a alma profundamente triste até a morte. Então imagina como Jesus estava, como a angústia de Jesus estava intensa. Estava tão intensa que o suor dele foi vertido em sangue diante de tanta angústia que ele estava sentindo. Ele chegou no ápice da angústia. Mas mesmo diante de tudo aquilo que ele estava vivenciando, ele escolheu olhar para o Pai e dizer: que seja feita a tua vontade. Irmã, Deus disse que eu vou pregar, mas não era o meu sonho. Aceite o que Deus designou para você, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Irmã, Deus disse que eu vou cantar, mas não era o meu desejo. Aceite, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Irmã, eu queria fazer faculdade tal, mas Deus está mandando eu fazer tal. Aceite, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Muitas vezes a gente não entende algumas quebras de aliança que são dolorosas. Muitas vezes a gente não entende algumas portas que se fecham. Muitas vezes a gente não entende algumas limpezas na nossa vida, algumas mudanças de rota, de rumo, de trajetória. Mas é para que o propósito de Deus possa se cumprir. Diante da dor, Jesus nos deixa um exemplo. Ele poderia muito bem desabafar com os discípulos, né? Ele estava ali juntamente com Pedro, Tiago e João. Ele poderia começar a murmurar, começar a questionar. Mas a Bíblia diz que ele escolhe orar. Mesmo com a alma dele sendo profundamente triste até a morte. Ele prefere vigiar. Você observa que Jesus, ele não se desliga do propósito em nenhum momento. Deus hoje diz para você: não se desligue do propósito. A luta pode estar grande, o vento, a adversidade, os problemas podem estar te cercando de maneira forte, mas Deus está dizendo para você hoje: não se desligue do propósito. Não se desligue do que Deus ele tem para sua vida. Esteja sempre lembrando: o propósito de Deus é melhor. Eu posso não entender, mas o que Deus está fazendo na minha história é para o meu bem. A palavra do Senhor nos deixa claro quando diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo que acontece na nossa história, irmãos, é para o nosso bem. É para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa história. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele vai pegar os nossos sonhos e ele vai amassar e jogar fora, porque ele tem novos para nos entregar. E às vezes a gente quer estar pegando os sonhos ali amassado, rasgado, e querendo recolar e querendo refazer, mas não dá. Tem coisas, irmãos, que Deus não quer na nossa história, e não adianta a gente tentar refazer. Não adianta a gente tentar desamassar o que Deus já amassou, o que Deus já rasgou, o que Deus já disse que não quer. Porque se a gente ficar fazendo isso, nós só vamos nos frustrar, irmãos. Nós só vamos nos ferir mais. Não tem como a criatura lutar contra o Criador. Não tem como o barro dizer ao oleiro: o que fazes? Ou seja, Deus sempre sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que é melhor para a nossa vida. E o propósito dele é diferente do seu. Eu estou conversando com pessoas que Deus ele vai mudar a sua história completamente. Você vai viver coisas que você nunca imaginou viver. E você vai deixar de viver algumas coisas que você estava vivendo, mas não era propósito de Deus. Eu estou falando de mudanças que vão acontecer na sua história. Por que vai acontecer mudanças na minha história, irmã? Porque Deus tem propósito para cumprir na sua vida. E tem algumas coisas que só vão acontecer quando algumas mudanças chegarem. Quando você entender que o propósito de Deus é o melhor para a tua história. Eu não estou falando que você vai entender o propósito. Eu estou falando que você vai passar a entender o que Deus tem contigo. Mas não entender tudo, porque a gente não entende tudo.
Muitas vezes a gente não entende os desígnios, a gente não entende as palavras, a gente não entende as direções, mas a gente compreende uma coisa: o que Deus tem reservado para mim é melhor. Declare comigo: o que o meu Deus tem reservado para a minha vida é melhor. O que o meu Deus tem reservado para a minha vida é o melhor. A alma de Jesus aqui estava profundamente triste, não estava sendo fácil para ele. E Deus sabe que não é fácil para você viver os propósitos de Deus e deixar os seus de lado. Porque no começo você não vai entender muita coisa. No começo só o que te cabe é obedecer. E obedecer sem entender é muito difícil. Porém, eu vou lhe dizer uma coisa: quando você obedece, você está plantando para ter uma colheita no reino de Deus. Porque Deus tem colheita para pessoas que estão me ouvindo agora e é grande. Mas você tem que confiar nos sonhos de Deus para você, porque os sonhos dele são maiores. Os projetos dele são melhores. Jesus aqui estava enfrentando uma grande dor. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Ou seja, Jesus estava no momento de dor, mas ele estava orando. Ele estava falando com Deus. Não exclua a oração nos seus momentos de dor, mas seja alguém que ora nos momentos que você não entende nada. Seja alguém que ora nos momentos de dor, de frustração, de dificuldade. Seja alguém que não lança a mão da oração. Continue aí orando. Aqui Jesus estava orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, que seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero. Aqui Jesus estava, irmãos, deixando bem claro: a tua vontade, Pai, é melhor do que a minha. A vontade de Deus era que Jesus, ele morresse por toda a humanidade. Que ele experimentasse por nós a separação. Que ele experimentou. Porque ele, irmãos, precisou se separar do Pai. Para que a gente pudesse ter o direito à vida eterna, irmãos. A ira do pecado precisou recair sobre Jesus Cristo. Foi fácil para ele? Não foi. Tem coisas que não vai ser fácil. Mas Jesus deixou bem claro que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu entendo que a tua vontade é melhor do que a minha. Mesmo que a minha seja contrária à tua. Porque humanamente falando, irmãos, a nossa vontade muitas vezes vai ser contrária à vontade de Deus. Às vezes Deus vai mandar você orar por um marido, por um filho, por uma esposa, por alguém que você ama. Mas você vai estar cansada e cansado, ferido, ferida, e vai dizer: ó, por mim eu não orava mais. Por mim eu desistia, mas Deus, ele vê o que você não vê. Hoje você não consegue contemplar uma salvação. Hoje você não consegue ver uma mudança. Hoje você olha e diz: eu tô orando em vão. Porque essa pessoa não vai mudar, eu vou viver minha vida e vou deixar isso pra lá. Mas às vezes Deus não deixa isso acontecer. E Deus começa a te mostrar: não é o meu propósito você desistir. O meu propósito é você continuar orando, continuar perseverando, porque eu vou te dar vitória. Porque eu vou salvar essa pessoa. E ali Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, e vai mostrando que os planos dele é diferente dos nossos. E vai nos mostrando que Deus sabe como trabalhar, irmãos. Ele tem suas maneiras perfeitas de trabalhar, e nós não temos que entender o que ele faz. O que nós precisamos fazer é o quê? Obedecermos à vontade dele. Se ele está dizendo não pare de orar, é porque ele sabe quem essa pessoa vai se tornar. Quando ele diz para você: invista, insista, não desista, persista em algo, é porque ele sabe o resultado que aquilo vai trazer. Muitas vezes, momentaneamente falando, a nossa vontade vai ser desistir. Quando nós lançamos rede, não apanhamos nada. Quando nós investimos e nada acontece, não muda. As lutas parece que se intensificam. Qual vai ser a nossa vontade humana? Eu não vou mais lutar por isso, porque não vale a pena, né? Assim, eu não quero mais saber disso, porque não vai acontecer milagre. Mas Deus está dizendo para você hoje: não olhe para o agora, não olhe para o momento, não olhe para a sua própria vontade, mas foque naquilo que eu tenho. Faça como Jesus Cristo: todavia seja feita tua vontade. Seja como o Senhor quer. Se é para eu continuar orando, é porque o Senhor conhece o resultado. Sabe que fulano vai ser crente, sabe que ciclana vai ser salva. E é por isso que eu não posso desistir. Só me dá força para que eu não desista. Tem pessoas aqui que precisam de força para não desistir do propósito de Deus.
Tem pessoas que estão me ouvindo agora que precisam de força para não parar. E Deus está dizendo, receba força. Receba ânimo. Porque você vai viver o que eu tenho designado para a sua vida. E não esqueça, os meus planos são maiores do que os seus. Eu vejo de maneira diferente porque eu vejo aquilo que você não vê. Nós estamos presos ao agora, irmãos. Nós estamos presos ao momento que estamos vivendo. Mas o Senhor conhece o futuro. O Senhor vê aquilo que nós temos limitação para vermos. Ele contempla aquilo que a gente não contempla. E é Ele quem vai trazer o resultado para a nossa história. Declare comigo, é o meu Deus quem vai trazer resultado para a minha vida. Eu só vou confiar. É o meu Deus quem vai trazer resultado para a minha vida. Eu só vou confiar. O que você tem que fazer é somente sua parte, confiar. O que você tem que fazer é só descansar. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Jesus estava vivendo um tempo de dor. A Bíblia diz que a alma de Jesus Cristo estava triste profundamente até a morte. O próprio Jesus vai dizer isso. Mas mesmo assim ele disse que seja feita a tua vontade. Eu não entendo, está doendo, não está fácil, mas eu continuo focando naquilo que o Senhor falou. Por quê? Porque eu sei que vai ter resultado. Porque eu sei que o Senhor não lança palavras aleatoriamente para não acontecer. Quando o Senhor fala, o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Então, o meu papel é confiar. O meu papel é crer que, independente do que eu esteja vivendo, é o Senhor quem vai me dar vitória. É o Senhor quem vai me fazer viver os teus propósitos. É o Senhor quem vai cumprir a tua boa palavra na minha vida. Se você não desistir, você vai viver o propósito de Deus. Mas, irmã, não é fácil viver o propósito de Deus. Não é mesmo. Jesus está aqui deixando bem claro que não foi fácil para ele. Mas ele preferiu viver o propósito de Deus. Hoje Deus diz para você, mesmo que não seja fácil, prefira viver o meu propósito. Porque eu sei o que é melhor para a tua vida. Declare comigo, eu vou viver o propósito de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Eu vou viver o propósito de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que os teus planos são maiores do que os nossos, os teus propósitos são melhores, Pai. Ô Senhor, mesmo que a gente não entenda, nós queremos continuar acreditando que o Senhor vai fazer algo acontecer, que o Senhor vai transformar a nossa história, que o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Por isso deixamos nossos sonhos, deixamos nossos projetos para trás, para vivermos aquilo que o Senhor designou para a nossa história, confiando que a tua vontade é melhor do que a nossa, pois a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e o Senhor sempre sabe o que está fazendo. Eu creio que o Senhor é um Deus de resultados na vida daqueles que não desistem, mas daqueles, Pai, que continuam crendo mesmo quando não entendem e dizem que seja feita a tua vontade e não a minha, sabendo que a tua vontade é melhor. Eu creio, Pai, que o Senhor vai assim, meu Deus amado, honrar a fé de pessoas que estão me ouvindo agora, que estão escolhendo viver os teus sonhos, estão escolhendo viver os teus projetos mesmo quando elas não entendem muita coisa. Deus, eu creio, Pai, que não vai tardar do Senhor honrar a fé de homens e mulheres que estão me ouvindo agora, que estão escolhendo, Pai, os teus propósitos, que estão escolhendo viver aquilo que o Senhor designou para a história deles, mesmo não sendo fácil. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome
seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: viva os propósitos dele para a tua história. Mesmo que você não compreenda, tenha certeza de uma coisa: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus, mesmo vivendo dores ali, angústias que estava doendo nele, angústias de morte que estavam cercando a alma dele, ele resolveu não desistir. Ele resolveu abraçar o propósito de Deus e ele viveu o projeto que Deus tinha designado para ele. Viva o projeto de Deus. Mesmo que esteja doendo, mesmo que você não esteja entendendo, pois os planos de Deus, os sonhos, os desígnios são melhores do que os seus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus está te dando força para você viver o que ele designou para sua vida. Que Deus te abençoe.